crise de identidade, crise existencial, me senti estagnada, que eu nunca ia conseguir encontrar o que eu amo, que eu nunca ia conseguir encontrar no que eu sou boa, no que eu me identifico. Minha vida não tinha mais sentido. Era porque eu tava na direção errada. Era porque eu tava ouvindo os outros e não a mim. Pra você receber as coisas boas, você tem que estar nesse estado, nesse nível de consciência. A gente precisa acordar a nossa alma para a vida que a gente veio viver. Oi, respira comigo profundamente e solta. E sinta como se você estivesse aqui do meu lado, nesse mesmo lugar, em meio às árvores, sentindo o solo, sentindo a calmaria, a paz, e olhando para o céu e para a copa das árvores que parecem formar um grande esconderijo mágico aqui embaixo. Eu amo isso aqui. Eu amo estar quietinha aqui no meu habitat natural. Eu trago os meus livrinhos. Trago um diário também porque é aqui que eu me sinto mais criativa, mais conectada comigo mesma, mais conectada com a vida, com a terra, com o universo, com tudo, com Deus. E eu só queria que você respirasse antes da gente começar aqui a conversar, antes da gente começar a colocar tudo que é do externo pra dentro, a gente começar olhando primeiro de dentro, sabe? Pra fora, pra receber tudo que você precisa. Então vamos lá. Respira bem fundo, segura um pouquinho. E vai soltando bem devagar. De novo. Respira fundo agora e imagina que você tá respirando tudo que você precisa, tudo que é bom, tudo que você necessita agora para você ser alguém melhor. E você vai segurar. Na hora que você expirar, você imagine tudo que tem de ruim em você saindo. Todos os sentimentos ruins, toda a ansiedade, enfim. Vamos lá. Nossa, começou a chover agora aqui, bem no momento que eu vim pra começar a gravar. Mas tudo bem, uma chuvinha é gostoso, fica até uma ambientação, um som de fundo pra vocês. Tá escutando?
Eu fechei aqui meu casulinho. E vou ficar aqui, eu não vou sair daqui não, minha filha. Olha, o sol abriu agora. Você tá em meio à natureza, por alguns minutos você já acaba vendo várias transformações, várias mudanças, a vida acontecendo em em pequeniníssimas dimensões, mas também em imensas dimensões, no microcosmo e no macrocosmo. E eu tô num estilo bem roots aqui. Eu vou ficar segurando o celular na mão, porque eu não tenho tripé, eu tenho que comprar. Eu não tenho fone de ouvido. Eu perdi o meu agora recentemente. E eu não tenho microfone, também tenho que comprar. Eu acho que esse é um bom momento pra gravar de fato, porque eu vou estar colocando em prática tudo que eu vi até hoje sobre não procrastinar, né? Então, acho que esse também é um sinal pra você, se você tá procrastinando alguma coisa porque você acha que não tem um equipamento, porque não tem alguma coisa pra realizar essa tarefa, porque não tá perfeito, faz mesmo assim, tá? E eu espero que você tenha essa compreensão, então, que esse vídeo não vai estar perfeito, mas a vida é sobre isso. E até que parece, sei lá, um papo entre amigas, tipo, imagina que você tá na rede aqui do lado e eu tô aqui, conversando com você. Eu quero que seja mais esse papo, sabe? Como se você estivesse aqui comigo e a gente não precisasse ficar filtrando as palavras e deixando bonitinho ou aesthetic. Eu só quero que isso flua naturalmente, assim como a vida tem que ser, tem que fluir. Então, bom, primeiro deixa eu me apresentar, introduzir quem sou eu. Talvez você se identifique. Eu tenho 25 anos e eu sempre vivi com uma ansiedade de viver por esse algo maior, sabe? Viver por esse grande sonho. Eu nunca me conformei com a vida normal de viver trabalhando como CLT em um lugar das 8 às 18 horas, de voltar para casa, fazer as coisas que tem que fazer da rotina, sei lá, ter filho, cuidar dos filhos, levar para escola e envelhecer e pronto. Eu nunca tive essa vontade. Desde pequena, eu nunca me identifiquei com essa vida e eu sempre queria viver algo além, algo diferente, algo maior. E por isso eu sempre vivi em busca disso, desesperadamente em busca disso. E frustrada com a minha vida que eu vivi ali. Ai, gente, só que viver assim é uma eterna tortura. E acabei indo para o caminho convencional, fazendo faculdade, trabalhando em uma grande empresa. E percebi aí que não tinha nada a ver comigo. Cada vez com uma sensação mais forte, com mais certeza de que isso não era pra mim. Acabei a faculdade, meio ano antes, eu fiz um intercâmbio, me demiti do trabalho, fui fazer o intercâmbio, adorei a experiência, vou mudar pra cá. Mas foi uma experiência curta. E logo depois que eu voltei, eu tava decidida que eu ia ser empresária, que eu ia montar o meu negócio de biquíni. Que isso é algo que, aos meus olhos, me brilha muito, eu tenho muito essa vontade. Só que toda vez que eu vou finalizar uma ideia, que eu vou colocar na prática, eu desisto. Eu desistia, no caso. Porque eu sentia como se toda a vida depois disso já tivesse programada, e passa um filme na minha cabeça e automaticamente eu penso, eu não quero viver esse filme, eu não quero viver essa vida. Ainda não é isso aqui, sabe? É algo muito rápido. Só que eu sempre acabava muito mal
por estar desistindo daquilo que eu tanto queria. E eu me sinto como se eu mesma estivesse me sabotando. E como se nada funcionasse pra mim, nada desse certo. E agora, gente, amigos, e agora, depois que eu voltei do intercâmbio, finalizei a faculdade e vi que isso dali também não era pra mim, eu fiquei desamparadíssima, eu fiquei no chão, caí no poço, no fundíssimo do poço. Pensei que eu não ia encontrar mais o caminho de volta do poço, pensei que eu não ia encontrar mais a luz novamente. Tudo pra mim tava preto, tudo pra mim tava sem gracíssima nenhuma. E aí eu pensei, pronto, o que eu vou fazer agora que tô desse jeito, não quero mais fazer nada, não tenho mais vontade de fazer nada, sabe? Minha vida não tem mais sentido se eu não for viver aquilo que eu sempre sonhei. E aí que eu comecei a, ir pra uns caminhos muito nada a ver do que eu sou, sabe? Comecei a estudar pra concurso, que ia me levar mais ainda pra vida que eu não queria. Só que a gente acaba entrando naquela pressão da sociedade que fala pra gente que a gente não vai ser ninguém na vida e que a gente precisa, que a gente não vai ter dinheiro, que a gente precisa disso pra viver feliz, pra ter uma vida segura, uma vida plena, abundante, maravilhosa. A gente precisa ter algo fixo na nossa vida, ter uma garantia, algo mais palpável, sabe? E sair do mundo da lua. Ai, porque você tá muito no mundo da lua, você precisa acordar pra realidade. Viver como deve ser. Só que viver como deve ser, tem um manual pra viver como deve ser, tem um manual pra seguir a vida como deve ser seguida? Não, né? Tem, mas é o que a gente acha, né? Que é. Deus não colocou isso, você deve fazer isso. Não tem um manual superior, de uma lei divina superior falando sobre como você deve viver. Isso é de cada um. Cada um sabe a vida que quer se ter. Cada um sabe quem se é. E a vida que você quer ter depende de quem você é. Então, primeiro, não seria mais lógico você se conhecer, você se descobrir e como fazer isso? Vivendo. Vivendo o quê? O que você deseja viver. Deus colocou algo na gente. Eu falo Deus aqui, gente, mas eu não sou evangélica, cristã, louca, apaixonada por igreja e toda essa parte aí. Eu falo Deus, eu falo tudo. Tudo. Nós, a natureza. Tudo é Deus. E é algo muito além do que a gente pode imaginar. Nós, como meros mortais, temos uma capacidade de imaginação e de raciocínio, de reflexão muito pequena. A gente não consegue ver mais do que está na nossa frente. Então, quando eu falo Deus, você pensa o Deus que você quiser, mas eu penso em algo muito, muito maior do que está ao nosso alcance. E não que esteja acima de nós, acima de tudo, mas que esteja aqui em tudo, nesse momento. Ele tá aqui comigo, em mim e aqui nesse lugar. E em você que tá ouvindo isso. Você que tá ouvindo isso, você tá ouvindo e pensando várias coisas e sentindo várias coisas. As coisas que você sente mais profundamente no fundo da sua alma, não o ego. Mas tem uma voz interior sua, muito profundamente, falando, fazendo você sentir. Ela fala através das sensações do corpo, dos arrepios, dos medos, das inseguranças. Ela fala qual que é o caminho certo. E todo esse tempo da minha vida, eu sabia qual que era o caminho certo. Só que eu não seguia esse caminho porque eu sempre olhava
pra fora, eu olhava pros outros, pro caminho dos outros, pra vida dos outros. E me preocupava muito com o pensamento dos outros. E por isso, eu não conseguia ouvir a minha própria voz e saber o que eu queria, o que eu era. E agora, acabei de fazer 25 anos. Eu vou chorar. Eu fiz 25 anos agora. E eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente nada material. Eu não produzi nada. Eu não guardei muito dinheiro. Eu não comprei um apartamento. Eu não comprei um carro. Eu não fui uma pessoa de sucesso. Do sucesso tradicional que a gente é acostumado a ouvir. Que tem uma carreira incrível e tudo mais. Eu vivi até os 25 anos muito preocupada em conseguir aquilo que eu sempre sonhei. E muito preocupada em não viver aquilo que eu não queria, sabe? Muito preocupada em entregar as expectativas que os outros esperavam de mim. E aí eu cheguei nos 25 anos e pensei, puta merda, o que eu fiz? Não fiz nada. Mas agora, eu fiz meu aniversário, completei em 28 de março, uns dias atrás. E nesses dias do meu aniversário, eu tava me sentindo tão completa, tão em paz comigo mesma, tão feliz. Porque eu não construí nada material, mas eu me construí. Eu construí quem eu sou, as minhas crenças. E eu tive o orgulho de ter construído alguém autêntico, de ter me construído e seguido quem eu sou, sabe? Sem medo. Quer dizer, eu tive algum medo no percurso, mas eu me separei, me livrei de todas as amarras. Fui contra todas as opiniões alheias da minha família, de conhecidos, de amigos, de profissionais, sabe? Que tinham tudo pra saber o que estavam falando, sabe? Pessoas com sucesso na carreira, eu digo. Que seguiram esse plano da vida e se deram bem de alguma forma. Mas que não eram as pessoas que me brilhavam os olhos quando eu pensava em quem eu queria ser. E elas tinham tudo pra tá falando algo que fosse me fazer alguém melhor. Mas do jeito deles, não do meu jeito. Vocês entendem? Que talvez os seus pais, a sua família, eles estejam certos, mas na visão deles, no que eles gostariam pra eles e não pra você. E você, é muito difícil ir contra a voz deles, contra o pensamento deles e não se sentir mal com isso, não se sentir uma pessoa horrível, ruim e burra por estar fazendo totalmente o oposto disso. Mas eu digo pra você, confie na sua voz interior, confie nessa sua vozinha dizendo o que você realmente quer. Eu não tô falando pra ser uma vagabunda, largar tudo, largar trabalho e viver no meio do mato. Eu super faria isso. Mas é que a gente precisa entender que a gente também precisa do trabalho, do dinheiro, pra viver uma vida abundante, pra viver os sonhos que a gente quer ter. Não tem como a gente ser, principalmente mulheres, de termos a nossa liberdade sem o dinheiro. O dinheiro é extremamente importante para nossa liberdade. Só que o erro tá em pensar que o dinheiro tá nos lugares que falam que está. Naquele caminho que tem que ser seguido, segundo a sociedade. Daquela forma quadrada, sabe? Porque não. Existem milhares de formas. E as formas que mais vão te trazer uma recompensa são as autênticas, as que você vai fazer por amor, por vontade, porque gosta, porque é boa nisso. No que eu tava trabalhando, eu era péssima, tá? Eu era ruim mesmo. Eu não gostava. Eu começava a trabalhar e me vinha várias ideias sobre sair dali, largar tudo e tá viajando, fazendo minhas coisinhas,
várias ideias de quadros, de pintura, muitas ideias, assim, de me fazer não conseguir focar no trabalho, querer focar, mas não conseguir. E aí eu não sei como eu nunca percebi isso, que eu tava no lugar errado, que aquela não era a minha carreira, que aquela não era a minha profissão, e não era o que eu era boa, sabe? A gente é bom em tantas coisas. É só a gente olhar pra dentro de nós que a gente vai saber no que a gente é bom, no que a gente quer pra nós, em qual caminho seguir. E o sucesso é algo totalmente particular, né? Não é algo que você deve se espelhar no outro. Claro, você pode se inspirar. O sucesso, depende muito do que tá no seu coração, do que você realmente sente lá no fundo da sua alma. O sucesso, ele pode ser definido em tantos aspectos, em tantas palavras. Sucesso não é sobre dinheiro, o sucesso é sobre seguir você mesma, sobre seguir quem se é, com coragem. E coragem, olha que legal, é seguir o coração. Acabei de ver uma cutia, uma paca, eu não sei que bicho que era. Gente, que lindo! E depois de me formar na faculdade, eu voltei pra casa dos meus pais. E eu tava me sentindo uma fracassada, uma derrotada. A minha mãe pensando que isso não era o melhor pra mim, que voltar pra cá iria ser regredir. E várias outras pessoas não falando, mas eu conseguia sentir que elas pensavam o mesmo. Pra mim, foi muito difícil parar e ir contra as opiniões dos outros. Parar o que eu tava fazendo, que não tinha mais sentido. E parar tudo, parar minha vida. Eu voltei pra casa dos meus pais, eu fiquei algum tempo desempregada, tentando trabalhar com várias coisas, tentando me encontrar em várias coisas, não conseguindo, sem experiência em mais nada, só naquilo que eu estudei e trabalhei, que foi comércio exterior. Então, aqui na minha cidade natal, da casa dos meus pais, não tem essa área para atuação. E eu acabei não conseguindo mais emprego em mais nada. Parecia que as portas tinham se fechado completamente. No meio desse processo, eu tive também um problema de saúde, que foi uma gastrite, uma dor de estômago, mas eu pensei que fosse uma dor assim, uma dor de estômago normal. Só que quando eu levantei pra ir tomar um chá, alguma coisa assim, ela começou a piorar tanto que eu não tive nem tempo de colocar roupa pra ir pro hospital. Eu comecei a suar frio, ficar pálida, ficar tonta e ter aquela sensação de morte, sabe? Pensei que eu ia morrer ali. E nessa hora eu só pensei em todos os sonhos que eu tinha deixado. Todos os sonhos que eu ainda não tinha vivido. Tudo aquilo que eu era, mas que eu não tava sendo. E em todas as coisas que eu ia deixar aqui, mas eram as coisas mais simples. Tipo, acordar mais um dia e sentir o cheiro do café. Sentir o cheiro do mato. Olhar pra uma flor, admirar uma flor. Você tem noção de que quando você morrer, você não vai mais poder admirar uma flor? Isso me causou um desespero tremendo. Tremendo. Que eu voltei. Isso passou, né?
fui pro hospital e no caminho do hospital passou. E agora eu tô fazendo tratamento. Eu ainda tô em questão no processo de exames e tudo mais. Mas depois desse dia, eu prometi pra mim mesma, em segredo, que eu não ia mais me abandonar. Que eu não ia mais deixar de me escutar. E depois, eu fui fiel a mim mesma, eu comecei a fazer isso. E as coisas mais belas aconteceram pra mim. As coisas mais belas. Que pra alguns pode não ser nada, mas pra mim é. E realmente tinha se fechado as portas de qualquer oportunidade na minha vida. E aí eu entendi que esse era um tempo pra mim sossegar, olhar pra dentro, ir pro meio do mato, que é algo também que eu sinto que é o sucesso pra mim. Poder estar em contato com a natureza e é onde eu me sinto mais feliz. E eu pensei, então tá bom. Tá bom, Deus, você quer tirar tudo de mim? Você quer acabar com a minha vida? Você quer me deixar lá no fundo do poço mesmo? É isso que eu vou fazer. Nada mais me abalava nesse momento. Larguei tudo, soltei tudo. Tava me sentindo leve, incrivelmente leve. Isso eu tava lendo alguns livros que me mudaram muito, que me fizeram me reencontrar. Foram vários guias, escritos por pessoas muito conectadas com Deus. Uma delas é a Clarice e o Paulo Coelho, que eu amo. O Alquimista tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Sou apaixonada, sou apaixonada. Mulheres que Correm com os Lobos também. E depois disso, eu fiquei tão encantada com as palavras desses livros, com a mudança que eles me proporcionaram, que eu comecei a falar sobre isso no Spotify, no podcast. Comecei a criar conteúdo. E, gente, quando eu tava assim, olha, nesses últimos dias que eu tava super em paz, que eu tava fazendo aniversário, que eu tava me sentindo super leve e já tinha chutado o ego pra bem longe de mim, depois disso que eu consegui receber a maioria das coisas boas. Depois disso que eu consegui sentir a paz, que eu consegui sentir Deus dentro de mim, que as coisas vieram com uma facilidade. Veio um emprego que eu tava querendo, que na verdade eu até tinha esquecido que eu tinha mandado e-mail, que é algo que eu adoro trabalhar com produção audiovisual e gravação, edição de vídeo, adoro. E num lugar super bacana, com pessoas legais, começou a surgir oportunidades no meu Instagram. Eu tive muita visualização nesse momento. Foi um momento que eu tinha deixado pra trás quem eu achava que eu era. E simplesmente tava sendo o que Deus quisesse que eu fosse, sabe? Não tava mais nem aí pro que os outros estavam pensando, pro que a minha vida tinha sido até agora. Um completo e sequencial desastre. Não tava mais sentindo mais nada, eu não tava neutra porque, na verdade, eu tava me sentindo muito grata. Por mais que eu não tinha nada, eu tava me sentindo muito grata. E aí as coisas começaram a surgir. Então, se você tá passando por esse momento dessa crise de identidade, se você tá achando que nada mais faz sentido, que mais nada de bom vai vir pra você, que a vida que você planejou não deu certo, que
tua vida tá um completo desastre e não tem mais conserto. E você não sabe mais o que fazer da vida. E não sei o que lá, e blá, 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 blá. Gente, isso tudo é pra você prestar atenção nos teus pensamentos. Até o momento que você não se tocar do que você tá fazendo é ruim pra você. Dessa comparação excessiva, desse excesso de pensamentos negativos, desse excesso de pensamento, qualquer pensamento que for. Você tá pensando demais, você tá consumindo muita coisa. Tudo isso vem pra te mostrar que até você não largar de mão, de soltar tudo e de mandar um belo e lindo foda-se. Foda-se, não quero mais saber de nada. Até isso não acontecer, você não vai mudar de vida. Você não vai mudar sua realidade. Você não vai receber as coisas boas. Para você receber as coisas boas, você tem que estar nesse estado, nesse nível de consciência, nesse nível de energia. Não precisa estar fingindo que tá tudo certo, que tá tudo feliz, tudo maravilhoso. Não é sobre fingir. Não é sobre encobrir os seus pensamentos, seus sentimentos. Porque se você tá puta, você vai segurar aquilo e você vai engolir e vai fingir, ó, Deus, ó universo, eu sou calma, você tá vendo? Ó universo, tá vendo como eu sou gentil com as pessoas? Como eu tô fazendo isso pro bem das pessoas? Mas se no fundo você tá louca, você tá desesperada, você tá com raiva, com ódio preso em você, com vontade de quebrar tudo, de chorar, de espernear, de se jogar no chão e, sabe? Se você tá sentindo isso, você tem que sentir isso. Você tem que botar pra fora. Não vai sair socando alguém, mas você vai usar isso a seu favor. Escreva no diário, sabe? Faça alguma coisa que vá te aliviar de alguma forma, para depois você sentir essa paz. Se tem que chorar, chore. Se tem que gritar, grite. Se você for escrever e isso aliviar o seu coração, escreva. Mas você tem que estar neutra para receber o que é de bom. Você tem que estar confiando 100% a todo momento no processo. Você não pode ter dúvida. Parar e pensar, por que não tá dando certo? Por que não tá funcionando? Você tem que somente confiar, tá? E ser verdadeira. Não é sobre colocar mais informação pra dentro de você. É sobre soltar mais informação. Soltar o que tá dentro da sua cabeça, do seu coração, pra fora. Só que tem algumas coisas que me ajudam, como ler alguns livros sobre o que eu esteja passando, sabe? Que possa me ajudar de alguma forma. Escrever foi o que mais me ajudou nesses momentos. Uma coisa que eu aprendi depois de ter passado por todo esse processo de expansão da consciência, de autoconhecimento, de todo esse papo que é verdadeiro, que existe, porque a gente precisa acordar a nossa alma, tá? Pra vida que a gente veio viver. Todas essas pessoas que falam pra você fazer o que eles acham que você deve fazer, são pessoas que também não acordaram pra vida. São almas que também que nem se perderam ainda. O processo delas tá tão mais distante que por isso que elas não perceberam ainda aonde elas estão e aonde elas estão querendo colocar você também. Então, eu só desejo muita, muita luz para essas pessoas que estão dormindo, estão completamente adormecidas. Mas você que tá vendo esse vídeo, provavelmente você já passou por isso. E você já começou a se perguntar, você já começou a tentar sair dessa caixa,
tentar acordar. Só que é como se fosse... Vocês já tiveram paralisia do sono? Não é assim? É quando você tenta acordar, tenta se mexer, mas não consegue. E você acorda, mas é só a sua mente que acordou. E seu corpo ainda tá lá, dormindo. E você não consegue se mexer e não consegue fazer nada e entra num desespero. Não é assim? Não é parecido? Agora que me veio na cabeça esse processo ali de despertar, parece como uma paralisia do sono. Você já acordou, só que você ainda não conseguiu ir atrás disso. Você ainda não conseguiu dar esses passos. Começar a criar a sua própria realidade. É por conta disso. Ainda falta a sua alma entrar em conexão. E é preciso que você siga a sua voz com muita confiança. Siga você, seu coração, com muita confiança mesmo, tá? Vai surgir desconfiança, mas não tem problema. Não precisa se julgar. Você, toda vez que surgir desconfiança, você vai olhar para, escuta você mesma, escuta a sua voz. Veja seus pensamentos como se você estivesse observando você. E pense, cara, tá tudo bem, essa aqui não sou eu, essa aqui é outra. Então, deixa ela aí. Vai falando, tá, querida? Qualquer coisa vai avisando. Você ter essa noção e você, bora recomeçar o processo de novo? Tá tudo bem, só vamos tentar novamente. E volta pro seu eixo. Deixa as pessoas do teu lado pensarem o que quiserem. E você continua o teu caminho. Vai doer, vai machucar muito, porque esse é o processo e não tem o que fazer, tá? Muita gente vai vir pra você e vai falar que você tá ficando louca. Vai falar que você não tem mais jeito. Sim, já falaram pra mim. Que eu não tinha mais jeito, que a pessoa já tinha perdido as esperanças sobre mim, que... Enfim, né? Muitas coisas que não veio ao caso. Mas eu já passei por tudo isso. No começo eu ficava muito, muito mal. E eu peguei como se fosse uma... Você fica imune. Você começa a ficar imune daquilo. Me vacinei contra isso já, sabe? Eu já consigo separar o que é o pensamento do outro, o que é o meu. O que o outro deseja, a vida dele e a minha vida, o que eu desejo. E esse é o processo. Isso aqui não tem nada no mundo que pague. Esse processo de autoconhecimento é perfeito. A vida é perfeita, a vida é linda, sim. Se você não tá achando a vida linda, se você não tá achando que você é maravilhoso e que Deus é maravilhoso, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. E tem conserto, tem como você consertar. Só que você precisa perceber isso, aceitar e se entregar. E confiar, principalmente. É basicamente isso. O que eu ia falar também? Lembrei. Depois de passar por todo esse turbilhão de emoção, de pensamento, por todo esse processo de destruição do meu eu e depois de reconstrução, foi que eu percebi. Teve um motivo. Deus não poderia entregar isso de mão beijada pra mim, numa bandeja, porque eu não ia entender. Eu não ia agradecer o tanto que eu agradeci. Eu não ia dar valor depois. Eu não ia perceber o quão valioso isso é. O quão valiosa a vida é. E os processos. E como tudo se encaixa perfeito. Pra soltar tudo que me prendia. As coisas mais banais e fúteis da vida. Pra soltar o meu ego. Pra destruir o meu ego, na verdade. Foi depois desse processo que eu percebi que eu não preciso alcançar aquele meu grande sonho para ser feliz, para ser grata, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso eu tenho agora, eu sou agora, eu vivo agora. E agora eu tô me sentindo extremamente grata, extremamente feliz
e completa. E eu não preciso daquele sonho gigantesco, que eu ainda tenho esse sonho, mas eu sei que ele vai vir. Alguma hora ele vem, porque ele é meu. Isso já aconteceu, isso vai acontecer. Já tá escrito, Maktub. Já tá escrito nas estrelas que isso vai acontecer. Então, o que eu tenho que fazer agora é só me preparar para isso. E, enquanto isso, viver o que eu tenho aqui agora. Porque é a minha vida. Se acontecesse isso agora, de novo, a única coisa que eu teria seria o agora, seria esse momento. E eu iria olhar para esse momento com tanta atenção e vontade que nada mais ia importar. Que nenhum desejo, pensamento, julgamento de outras pessoas iam me importar. Mais nada. Só a minha vida e o que eu desejo do fundo do meu coração. É incrível como a morte, ela ganha um significado novo aqui. Como a morte é especial por trazer a gente de volta à vida, mesmo estando vivos. Mesmo quando eu estava no meu período obscuro da vida, eu pensei que a minha vida não tinha mais sentido, que não tinha mais graça. Mas era porque eu estava na direção errada. Era porque eu estava ouvindo os outros e não a mim. Não tem nada mais simples que possa explicar e exemplificar isso a você. São apenas as minhas palavras mais profundas e mais sinceras da minha alma que eu tenho a você. Se você está buscando alguma resposta em algum livro, claro, a Bíblia e tudo mais, todos têm alguma coisa para falar, mas tudo o que você precisa, nem eu precisava estar falando aqui. Porque você tem dentro de você. A única coisa que você precisa é você mesmo. Só que você precisa parar e olhar pra você. E encarar você mesmo. Isso é difícil, isso dói. Mas não tem escapatória. Não tem outra saída. Você tem que se encarar de frente, tá? E tem algumas técnicas para facilitar esse processo, que é as meditações, que é as escritas. Escreva muito tudo que vem na sua cabeça, o máximo que der, todos os dias, se for possível. Vá mais pro mato, fique mais em contato com o divino puro, com o silêncio. Fique mais no tédio, pense mais na vida. Pare de, toda hora que você estiver preocupado, ansioso, angustiado, pegar o celular. Pare de colocar informação de fora pra dentro, tá? Enfim, era isso. Eu vou ficando por aqui, que eu já falei demais. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. Esteja com Deus. E muita, muita luz nesse seu processo. Eu te amo. Beijos.